Podcast, o seu podcast oficial. E o nosso Pode Tudo hoje, ele vai estar com o astral ó, lá em cima, André Gabé. Faz energizado, que eu gostei. Porra. Achei bonito. Porque vai estar energizado e você tá um pouco de gases também. Achei bonito. É porque eu aprendi aqui no Pode Tudo que a gente chora por onde a gente tem uma memória mais legal. Ah, meu querido, você lágrimas por vários buracos no seu corpo. Enfim, querido, que alegria estar aqui nesse nosso podcast Pode Tudo. E o nosso Pode Tudo hoje vai ter uma convidada, que não é uma convidadinha, é uma convidada. Na verdade, eu poderia dizer que elas são várias convidadas. É, várias convidadas numa só. É. Por quê? Porque ela é atriz, Ela é compositora, cantora, bailarina, e faz musical, astróloga, e bruxa, taróloga. e tudo mais que pode ir pra cá e pode ir pra lá, e porque pode tudo aqui e acolá. Faz salgadinho também. Faz salgadinho, que delícia. Faz. Mas será que trouxe salgadinho pra gente? Tomara que tenha E trazido. quem é ela? Ela é... Quem? Cris Pompeu! Pompeu! Muitas palmas da nossa equipe. Bem, gente, apresentação. Não é? Prazer estar aqui. Prazer isso é aí. nosso. Você está aqui, Obrigado. que alegria. Isso aí, adorei. Cadê os adorei. salgadinhos? Você trouxe? Não trouxe, não trouxe. Ah. Mas eu gosto de cozinhar. Tenho Jura? esse lado, eu gosto muito. É, tá Sério? vendo? Eu sou já muito- fiz uns bolinhos de pote uma época, né? Eu lembro, Cabé. eu lembro de umas fotos, uns A vídeos, gente, lembro a gente disso. se vira. Isso, faz. E lógico. sempre se virou pra ser atriz ou sempre se virou pra ser qualquer coisa porque você tem o talento de fazer acontecer? Um pouco de TDAH também. Tem talento? Tem. Entendi. Mas tem um pouco de falta de voz. Eu acho que eu tenho interesse, essa coisa de ter. Eu sou virginiana, né? Vamos pro papo místico já. Então tem esse regente que é Mercúrio, né? Olha pra onde? Comunicação. Olha pra lá? Olha pra... Onde você quiser, pra lá, Tá. pra cá. Tem várias câmeras pra ali. aqui, ó. Ih, aquela ali lindona. E o regente, né, que é Mercúrio, tem essa versatilidade. Então, eu sempre tive interesse por várias coisas. Eu acho que minha família me estimulou muito também de cantar, né? De pegar um violão, cantar. Minha mãe, negócio do tarô. De entrei pro teatro com 13 anos. Então, tudo muito cedo. Eu sempre gostei e aí eu quis... E eu sempre me interessei em me aprofundar pelos Então, assuntos. você era uma criança sensível à arte e que pôde experimentar isso, ou você um dia falou assim, gente, eu quero... Qual foi o start? Como é que começou isso? Que bom que começou pela mini bio. Então vamos começar pela mini bio. Isso, Faça a mini pergunta bio. novamente. Mini bio de Cris Pompeu. Você já era uma pessoa, né, que a possibilidade da arte na sua vida existia, não sei, né? Sim. Porque como é que foi a sensibilização? O que te tocou? Quem foi aquela pessoa que, eu quero fazer isso, existiu isso, eu quero fazer isso aqui? Sempre, desde criança. A minha mãe é bailarina, né? Assim, Então, assim, me botou no balé, eu e minha irmã, desde cedo. E eu era aquela palhaça da turma, aquela que não tinha limite, né? Tipo, você pega fita de VHS quando era criança, assim, outro dia eu passei pro digital, né? Eu tava assistindo um aniversário, meu pai filmando o aniversário acho que era... Acho até que era de outra pessoa. E eu não parava, não saía... Ascendente Leão, né? Não ótimo. saía de frente da câmera. Então, assim, tinha muita energia e muita energia artística de me expressar. Aí, com 13 anos de idade, eu pedi pra entrar pro teatro. Eu entrei pra Casa de Cultura Laura Alvim, que eu fazia... Eu ia de uniforme de escola. Um mas beijo, Laura Alvim. foi Suzana e Daniel, eles eram casados ainda na época. E a turma que eu entrei, eu fazia curso livre, foi os atores de Laura. Só que eu era um pouco mais nova. nova. Assim. Mas eu ia de uniforme de Atrizinha de colégio. Laura. Eu ia de uniforme de escola, Legal. pegava lá um ônibusinho circular. E eu não tinha consciência ainda que era tipo assim, quero fazer isso da vida. Era uma coisa, pra mim, era um grande recreio. Aham. Tipo assim, agora eu vou extravasar aqui. Mundo mágico, é o mundo mágico que Mundo existe. mágico. E eu lembro, mas eu tinha essa coisa meio exibida, assim, meio Sim. muita energia. E aí eu lembro que a primeira vez que eu entendi o que era teatro, numa aula, que era uma improvisação, e aí, tipo, separaram, assim, vários grupos, né? Vocês vão se juntar em 4 pessoas e vão fazer uma improvisação sobre família, né? Pai, mãe, filho, aí não sobrou nenhum membro da família, eu fiz um cachorro. E aí eu comecei a fazer, tipo, eu rolava, eu comecei a fazer xixi nas pessoas na cena, e aí meio que roubei a cena, sem limite, né? E aí aí no final a Suzana Kruger falava assim, o que ela achou das cenas, e dava uns toques, e eu fiquei ansiosa, esperando o que ela ia falar, assim. Falei, ela vai achar o máximo, né? Porque todo mundo riu, vai falar que eu sou maravilhosa, eu com 13 anos. Aí parou, quando ela foi falar, ela falou assim, então, Cris,
Foi ótimo, foi engraçado, você é engraçada, realmente rimos, mas assim, você fez o público rir. Você tem que entender que teatro é igual um jogo de futebol. Você tem que entender que você tem que pegar a bola e passar a bola na hora certa. A bola não estava pra você fazer o gol, você não era artilheira da cena. Gente, eu queria sumir, eu juro por Deus que eu nunca mais... Eu fiquei desse tamaninho que eu queria enfiar a cabeça dentro da terra, igual um avestruz. E ali eu entendi, eu falei assim, isso aqui não é... Recreação. É uma recreação nesse nível, isso aqui é uma troca, isso aqui é uma brincadeira séria. E aí eu acho que é ali que eu entendi que eu era atriz. E que eu queria aquilo. E que pra ser atriz tinha que ter esse compromisso em cena e fora de cena. De pegar a bola na hora certa e passar. Vou passar pra vocês que eu já falei demais. Não falou nada demais. Tá falando maravilhosamente. Então me passa a bola agora. Vou passar várias bolas agora. Eu vou passar a bola pra ela. Você. Então eu fico pensando nisso, né? Da construção de uma atriz, de uma artista que tem tanta versatilidade. Como é que é esse processo? Você falar e ter essa vontade de aparecer, né, no bom sentido, e ter que a gente tem os nossos mestres, a importância dos mestres, né? Porque isso é muito legal. Ao mesmo tempo que é traumatizante, é importante que alguém te diga, amor, segura a hora de fazer não é o teu momento de fazer gol. E como é que hoje você lida com isso? Porque você tem que contracenar com todo mundo o tempo inteiro. Aí a gente cresce e tem assim... eu tive uma crise, assim, com 15 anos, quando eu fazia teatro, porque eu falava assim... Gente, eu sempre fui uma criança, assim, tipo, muito... intensa, né? E aí eu também eu achava chique, eu resolvi fazer terapia com 14 anos, porque eu achava chique. Que maravilha, juro pra você, na mesma gente. época que eu fiz o teatro, então eu tive sempre um processo de olhar muito pra dentro e querer entender. E aí eu lembro que eu entrei nessa crise, eu falava pra minha terapeuta na época, eu falei assim, por que eu tô perdendo a vontade de ir pro teatro? Mas era tudo meio infantil, mas assim, eu falei, acho que eu tô perdendo a espontaneidade. Nossa, e aí, que elaborada. Eu falei, porque aí a gente começou a estudar lá Nelson Rodrigues já, e fazer cena, e preparar cena e levar figurino. Eu falei, pô, mas pra mim era uma brincadeira, agora tá ficando uma coisa séria. Então eu tive uma crise onde eu saí, e depois eu voltei quando eu terminei o colégio, assim, que eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. Olha, foi um processo legal. Foi um processo. Não foi uma coisa tranquila. Eu, apesar de ser sempre muito palhaça, eu tenho um lado muito tímido também, então às vezes me incomodava estar no foco da atenção e ter que ouvir críticas, porque você tem que lidar também com se expor ao ridículo e ter que ouvir. Porque quando você faz uma palhaçada na aula, você é a engraçadinha da turma. Quando você tá numa aula de teatro no palco, você vai ouvir, né? Você vai ouvir, você vai levar... você vai ser avaliado. E esse lugar de ser avaliado muito cedo me provocou um questionamento, sabe, assim. E aí eu comecei quando eu tomei a decisão muito cedo, aí a gente vira adulto e a gente começa com alguns processos também que não são fáceis, de autossabotagem. Eu acho que faz parte de ser artista nesse país, em qualquer lugar, mas a gente tem esse processo também de falar, cara, é isso que eu quero, mas como é que eu vou lidar com, né, com a minha expectativa do que é sucesso? Porque não é só ter talento, é ter vocação necessária para persistir nessa carreira, que é muito difícil, né? É muito fácil você desistir. É muito, muito contra, muito mais contra do que E quantas vezes você desistiu? Eu nunca desisti. Mas eu quis... Eu nunca desisti, mas eu desisti 12 vezes. Não, eu nunca desisti, desisti. Mas quantas vezes assim, passou pela sua cabeça? Mas eu cansei até hoje, cansa. Cansa. Não é exaustivo, Gabriel? Cansa horrores. E às vezes a gente acha que não desistiu, mas desistiu e ressuscita de em outro cantinho, assim, brotou de novo, então eu vou. Né? Mas aí tem uma outra coisa, porque a gente tá falando de atriz. Música, como é que entra? Porque a música é um outro caminho, né? Outro caminho. É um outro... A minha mãe é cantora também, né? Então, assim, desde muito pequena tinha muita música na minha casa. De botar disco, vinil e ficar ouvindo em casa. Minha mãe teve banda no colégio, que era uma banda cover dos Mamas e Papas, e minha mãe cantava. Que maravilha! Minha mãe canta maravilhosamente bem, assim, é a minha inspiração. Minha mãe toca violão também, então, assim, eu nunca tive aula, mas eu aprendi com ela de olhar e a gente cantava. Ela me ensinava a abrir voz. Então, assim, quando eu entrei para uma banda, eu terminei a Cal, né? Teatro. E aí eu fui tentar trabalhar com isso e eu me toquei que eu não ia ganhar dinheiro. Então eu fui fazer teste para uma banda. Aliás, eu acho, se eu não me engano, que foi nesse estúdio aqui que eu fiz teste para a primeira banda. Foi nesse estúdio, que era uma banda chamada Groovebox.
Groove Box, lógico. O teste foi nesse estúdio, foi em outra sala, mas foi aqui. Me deu até um gatilho agora. Acho que a Marta tocava, a Marta Zeno tocava. A Cidália Castro Cidália, fazia, lógico. e ela tinha saído. E aí eu entrei, fiz teste pra banda, passei com 20 e poucos anos, e aí eu entrei e fiquei... Cheguei a cantar com eles uma vez. Sim, fiquei 2 anos nessa banda, depois fiquei mais 2 anos numa outra banda, então foi uma forma também de eu trabalhar na época em que eu ainda fazia teatro, mas eu ganhava meu dinheiro ali. Com música. Né? Com música. Bacana isso. E comecei a compor também com 19 anos, mas assim, as coisas foram acontecendo, comecei a fazer musical, né, e aí eu comecei a me desviar um pouco da coisa autoral. Eu tô louca pra voltar a fazer isso agora. Mas eu acho que teve um salto aí. Vamos Teve um salto, né? Teve uma cronologia, eu pulei aí. Porque, raciocinando aqui um pouco na sua mini bio, você, nesse meio tempo, veio o humor. Veio o humor aí e você começou a também ser vista como uma mulher engraçada. Uma comediante. Sim. Uma atriz cômica. Eu também, na época da Cal, quando eu terminei o colégio, eu falei, não vou ser atriz, quero me aprofundar nisso, é isso que eu quero pra minha vida. Eu entrei pra Cal e aí tinham aquelas aulas, né, de improviso também, e as pessoas, eu queria ser uma atriz dramática. Eu queria ser dramática. Então tá bom, olha pra câmera agora e fala um texto de Shakespeare pra gente. Ser ou não ser. Mas enfim, aí as pessoas riam. Eu entrava pra fazer uma cena séria e eu chegava em casa arrasada, chorando, falava, mãe, cara, minha mãe ria da minha cara. Eu falei assim, gente, vocês estão rindo da minha cara. Na Cal, eu chego em casa, vou desabafar com a minha mãe, ela está rindo da minha cara. Ela ri do teu desabafo por você ter sofrido um riso, um ataque de riso. Eu realmente sofria com aquilo. E aí teve uma hora que eu entendi que falei, gente, não adianta, assim. Que as pessoas falavam, Cris, desculpa, cara, você fala qualquer coisa, tá indo pra um lugar. E aí eu ouvi isso de professores, aí eu resolvi, falei, não, então vamos lá. E aí eu fazia parte de um grupo que fazia uma peça chamada Pupurrir, não sei se você lembra. Lembro. E aí, que eram solos de humor, né? Catiúcia fazia parte, Mariana Santos, Luiz Lobianco, o meu amigo Marino Rocha também. Então, assim, era direção de Afra e Leandro Goulart. Uhum. E dali as pessoas foram catadas para o Zorra Total, né? Zorra. A direção do A Maurício. música era essa, do Zorra? Maurício Chaves. Eu não lembro. lembro. Não lembro essa música, não. Tinha uma coisa assim. Eu não Não lembro. lembro. Veio na minha cabeça. A música era assim? Zorra, era. Tinha um vocal ali no meio. Lindíssimo. Abre voz. Me emocionei um pouco assim. E aí eu fui chamada pra entrar pro Zorra Total, né, E aí você assustou? Porque você estava no teatro, não tinha ganho dinheiro com o teatro, tinha ganho dinheiro com música, e aí faz um sucesso com humor, solos, né, pequenos solos, e aí você é catada para um programa de audiência grande na TV Globo. Foi uma coisa bem assustadora. Eu lembro o primeiro dia de gravação, que eu cheguei pra gravar, era pra fazer um quadro com o Diogo Portugal, que eu adoro, uma pessoa maravilhosa e um grande artista. E aí ele fazia um personagem que era o Elvis Ley, tinha a Amadeusa que trocava com ele e tal, ela era tipo a namorada dele, enfim, par dele, e aí ela ficava dando uns coiós nele, assim, uns foras nele, né? E o primeiro dia que eu cheguei pra gravar, ele era o lançamento do ano, então tinha um cenário enorme. Aí, assim, eu já fui encaminhada pra tirar medida, aquela coisa corrida, né, de televisão. E aí, por conta de ter ido pro figurino tirar medida, eu entrei atrasada no estúdio, aí já veio o produtor, falou assim pra mim, você tá deixando o diretor esperando. Eu já fui gravar assim, porque eu falei, gente... É uma velocidade, é uma cobrança, é uma coisa... Eu queria já mostrar serviço, mas assim, muito rapidamente eu me senti à vontade, porque o Zorra Total tinha uma coisa, que os bastidores eram maravilhosos. Eu queria perguntar isso. Era maravilhoso. Eu queria perguntar isso. Como é que é? Porque a gente tem uns relatos de... Não vamos entrar em detalhes polêmicos, não é isso, não. Pelo amor de Deus, a gente tem uns relatos que parece assim, eu achei que ia entrar em relatos polêmicos. Não, mas assim, porque o humor do Zorra, você entrou em que ano no Zorra, mais ou menos? 2008, 2009, Zorra Total, né? O Zorra Total, então. Do Zorra Maurício Total, Scherma, direção.
A gente estava naquela época ainda que estava naquela transição do hipermachismo, que eram umas coisas horrorosas que você vê e você, meu Deus, como é que podia fazer essa piada? Você já chegou a viver isso? Você tinha essa consciência? Os bastidores. Eu lembro com a menina falando do Paulo Silvino, que falava umas piadas. Eu falei, meu Deus, se ele fizesse isso hoje, ele seria preso. Total. Os Trapalhões também. Trapalhões? Então, assim, sim, isso, eu acho que isso é um aprendizado que não só veio do Zorra Total. Eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo, um debate importante, necessário. Na sociedade. E é uma evolução da humanidade, natural, de percepção do momento em que a gente está vivendo, né? É igual um videogame, você tá jogando ali, você mudou de nível, você tem que se adaptar, aquilo, né? Então, assim, os humoristas e a música, e Tom Jobim, que falou que... Vinícius de Moraes, que falou, por exemplo, me desculpem as feias, mas a beleza é essencial, né? As feias e as gordas. E as gordas, porque beleza é fundamental. Beleza. Então, não é isso? Então, talvez hoje ele seria alvejado, então, né? Garota de Ipanema, talvez o Tom Jobim fosse atacado dizendo que você está defendendo as mulheres da Zona Sul e as mulheres da Zona Norte, as mulheres da periferia. Então, assim, são debates que talvez não fossem, né? Chico Buarque mudou algumas letras, tem mudado algumas letras por causa disso. Monteiro Lobato foi questionado. Então, assim, eu acho que é um processo... Monteiro Lobato, pelo amor de Deus, gente. Monteiro Lobato. Entendeu? Então, assim... Né? Mas como é que era essa relação, você, mulher, assim? Então, eu tinha uma consciência que, por exemplo... Tinha essa consciência lá? Tinha, porque as mulheres eram muito sexualizadas, né, no visual, mas, assim, eu entendo também, não como uma coisa só pejorativa. Eu entendo que também, por exemplo, Maurício Sherman é um cara que ia pescar a gente no teatro, e eu acho isso muito válido. Era um cara generoso, ele via talento, não era só isso. Então isso, e ele tinha uma referência de teatro de revista, onde as mulheres eram vedetes. Então ele viu isso, Virginia Lane, Carmen Miranda. Uma vez numa conversa, eu achava fascinante ouvir o Sherman falar, porque ele falou assim, uma vez a Carmen disse, eu falei, que Carmen? Carmen Miranda. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, esse homem esteve presente com a Carmen Miranda. Então ele era uma enciclopédia viva também. E assim, quando você vem de uma época onde, né, tinham vedetes, as próprias mulheres queriam ser vedetes, as artistas queriam ser vedetes, as artistas buscavam teatro de revista, né? Circo, teatro de revista, exposição do corpo, enfim. Eu acho que ele veio dessa geração, então as referências dele também eram do que ele viu que fazia sucesso. Então ele queria reproduzir essa linha de show, revista, né? Do brilho da revista, do pernão, da fenda, e isso, assim, tem um lado bonito também, sabe? Não é só... tanto é que é uma coisa que botou a sexualização essas pessoas na televisão também, exato, né? Entende? A então, gente teve Carmen Verônica fazendo novela, que é uma vedetona, Virginia Lane, que é mais as outras, Lisa Carla. Exato, e a identidade do teatro brasileiro também vem do teatro de revista, não é? Arthur Azevedo. Então, se você for ver lá pra trás, não dá pra gente negar toda a nossa herança cultural, né? Carmen Miranda, Cassino da Urca, da onde saíram. Então, assim, eu acho que as referências, eu acho que tem muito erro nessa leitura, né, de realmente algumas piadas machistas, né? Você via muitos quadros onde tinham homens bem mais velhos e mulheres mais novas. Por que não mulheres mais velhas e homens mais novos? Que é o que... Ainda bem que isso está sendo debatido hoje em dia. E hoje, nas reprises do Viva, por exemplo... Aparece lá embaixo, esta obra relata costumes de uma época. Não representa mais o que nós... Sim, exatamente. Acho muito que... O Big Brother foi repetido com edição para isso, para evitar que coisas, reflexos do raciocínio da época não fossem transformados num cancelamento de hoje. Sim. Isso. Mas, ao mesmo tempo... Eu não acho legal, não. Eu acho legal que a pessoa veja o que era aquilo, um retrato histórico. Eu acho que é um retrato histórico pra gente não repetir. Mas pode fazer mal a quem vê, né? Por exemplo. Mas, gente, você vai ficar mal, você vê Calígula. Você veio de uma infância difícil. Você vai negar todas as suas raízes de onde você veio, porque daqui pra frente... Você não pode não acessar. Não, concordo. Não acessar aquilo. Ou também não precisar ficar expondo aquilo pra geração que já vem com outro... eu acho difícil. Eu acho difícil. Por exemplo, vamos lá, vou pegar pesado. Eu só tô fazendo Existe, por exemplo... O cinema nazista, vamos dizer assim. Sim. O cinema nazista. Eu não vou ver o cinema nazista porque, gente, eu quero curtir um filme nazista. Ui, que delícia. Não, mas você tem que saber que aquilo existiu. Que aquilo é histórico. Eu não posso simplesmente queimar todo o filme nazista do mundo porque você perde a referência histórica. Perde, exatamente. Você perde a tua referência histórica. Não é só, assim, o fato... Apagou? Já são os amigos invisíveis de Cristina. Ih, Cristina é ótimo, Cristiana. Apagou alguma coisa aí? Apagou? Tá tudo bem?
Tá tudo bem, gente? Apagou o fundo aqui. Apagou todo o fundo. Apagou aqui o fundo. Apagou não, sentiu escuridão. A luz ali, o pó de A tudo apagou. luz. Ih, gente. Tá falando de assunto polêmico, né? Pode contar depois. Não, foi aquela tomada ali que apagou a televisão Não, também. mas é super legal esse ponto de vista, porque é importante mesmo isso. Eu acho. É lá atrás. Tá. 1, 2, 3 e André. Porque eu acho que, assim, existem várias coisas que a gente não gosta, que a gente não queria que acontecesse, mas é importante que você tenha aquele testemunho histórico. Por exemplo, você não pode apagar todo o cinema nazista, porque você está apagando um testemunho histórico daquela coisa horrorosa. Sim. Então, como se você apaga aqui, daqui a 20 anos as pessoas vão achar, gente, nunca houve isso, é um delírio. As pessoas já acham que não houve. Eu sei, mas se a gente só apresentar o cinema nazista como foi e não dar a saída como se resolveu, eu acho que a gente só está fazendo uma catarse, uma valorização, uma coisa ruim. Sim. Porque ali era isso e pronto. Não mostramos depois como é. Não tô falando Por disso, exemplo, não. Eu tô falando, por exemplo, de você daquilo não ser apresentado. Por exemplo, tem um programa, uma novela que nos anos 70 falava coisas horrorosas, machistas, assim. Aí você repete aquela novela que foi construída em cima daquele tempo. Novela que foi objetivamente para retratar aquele tempo. Aí você mostra ela cortando isso porque as pessoas podem estar sensíveis. Eu acho que você perde. Eu tenho um pouco de medo. Assim, eu acho importante a humanidade ter consciência da trajetória que fez. As pessoas terem consciência, porque isso te dá uma visão ampla do seu lugar histórico, claro, do lugar histórico e da cultura a qual você pertence e de consciência mais ampla. Se as pessoas começam a ser muito poupadas do que houve, do contexto histórico de uma manifestação cultural, elas começam a ficar alienadas e isso me assusta, porque isso gera uma intolerância no convívio. E aí também, uma vez o Anselmo Vasconcelos, que fazia o Zorra Total comigo, inclusive depois fez o Zorra também, uma pessoa muito inteligente, ele falou que ele dava aula na Martins Pena. E aí, toda hora aparecia um movimento das pessoas X, impedindo ele de dar aula, e assim, na verdade, ele só queria dar aula. Ele falou assim, engraçado, eu já vivi uma ditadura, e ele é bem mais velho, né? Vivemos uma ditadura. Eu sinto, às vezes, que hoje em dia estamos vivendo as ditaduras. Sim! Então, a gente tem que sim ouvir e validar, sim, os movimentos, que é importante para a gente conviver. Não tirar o lugar de fala das pessoas, a que se é de direito, né? Sim. Não sei se eu falei certo, mas assim... mas a gente tem que ter cuidado pro convívio daqui a pouco. Você tá sorrindo, tá ofendendo a pessoa sem dente. Exatamente. É isso que me assusta. A intolerância. Sem boca. A pessoa sem boca. Você entende? Desculpa, querido. Você não tem dente da frente, eu tô rindo aqui. Então, assim, pra sua existência parada, não ofender o próximo. Então, isso me assusta, porque às vezes é uma intolerância tão grande que parece que a gente tá voltando à era medieval, onde as pessoas iam pra praça pública com tochas pra queimar as bruxas. Uma inquisição digital. Pelo amor de Deus. É igual a gente tá falando de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um cara racista, eugenista, ele apoiou a Ku Klux Klan. Você não tem que apagar, você não tem que queimar os livros dele. A obra, né? Você não tem que apagar, a obra dele é racista. Tem livro, tem ele falando da raça negra, menosprezando. Sim. Então, leia aquilo. Pode ler. Mas pode ler, deve-se ler. Você deve ler pra você entender. Que não pode. Você entender aquele pensamento. Vai queimar o sítio do Pica-Pau Amarelo? Tudo que a tia Anastácia, ela era tratada como uma... Gente, eu cresci assistindo o sítio do Pica-Pau Amarelo quando eu voltava do colégio. Vai matar a minha infância. Gente, mas eu concordo com você. Tem que ser debatido. Mas não que eu acredite, não. Tô aqui só trazendo a reflexão. Será que Mas você entende que formou gerações? A importância do Monteiro Lobato? Então formou gerações para continuar pensando dessa forma? Ou não, para discutir essa forma? Exatamente. Hoje você discute. Hoje você vê mas a obra do Monteiro Lobato. Mas você entende que tem uma geração inteira influenciada por Monteiro Lobato. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília, Visconde de Sabugosa. Que, de repente, quando você fala, nem toca no nome desse homem... Você tá matando uma referência de uma geração também. Você tem que falar. Isso me assusta. Isso tem que trazer ser debatido. Debate. Claro. Mas, e hoje você faz humor. Sim. E tem muitas polêmicas. Por exemplo, o pessoal do Comedy MTV teve aquele cancelamento horroroso. Eu não sei qual é o caso. Eu também não sei. Da Casa dos Autistas. Casa dos Autistas. Sim. Pelo amor de Deus, né? Casa dos Autistas.
Deus Foi do céu. foram cancelados mesmo. Foi cancelamento não, mesmo. pelo amor E de aí Deus. tivemos agora o outro caso do Léo Lins, que teve alguns humoristas defendendo e outros criticando, porque realmente... Sabe essa do Léo Lins? Eu já vi trechos de, Aham. de Não que eu cena. quero que você se posicione, não é isso. Sim. É só... Querendo amaciar a tua vida. Eu ouvi dizer, mas é bem não, longe. eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que o humor, pra mim, pelo menos, é muito imediato. Se você ouve uma coisa e você tá sentado numa plateia e aquilo de alguma forma te deixa desconfortável com o próximo, pelo menos, quando você tem um mínimo de bom senso, você fala assim, eu tô bem desconfortável, eu não quero, não tá... O desconforto vem antes da graça. Entendeu? Assim, e fica meio óbvio, não precisa verbalizar isso. Eu acho que aí isso pra mim é o limite, assim, falar, gente, não tá agressivo, tá sem noção e acho, sabe, não tem graça. Eu acho também isso tão relativo, porque tem gente, por exemplo, ele faz piadas horrorosas e as pessoas gargalhando, que cai pra trás. Eu não acho graça. Então, assim. Eu não consigo, porque tem coisas absurdas, absurdíssimas que você consegue rir. Mas tem coisa que, por exemplo, gente, ele tá falando de uma coisa que é um crime, pelo amor Pedofilia, de Deus. eu não acho graça. Como é que eu vou achar graça não disso? Acho também. Não consigo. Então, é isso. Não consigo. Por que tá rindo disso? Aí você fica, gente, peraí. Aí eu me sinto um ET. Aí você é uma mulher, agora uma mulher de stand-up. Adorei esse ponto, adorei essa ponte. Eu quero falar de uma coisa que é muito importante, assim, que eu vou falar de uma experiência que a gente teve no teatro. Porque a gente hoje, as pessoas te veem, te associam muito ao humor. Sim. Ao humor, você faz stand-up, você tinha... Antes dessa coisa de stand-up, eu lembro muito de você imitando as cantoras. Mas eu acho que é muito engraçado, porque você é uma pessoa seríssima. Eu lembro de você, a gente trabalhando. A gente fez uma peça de teatro, gente, que era um caos. Era um caos. Mas imagina um caos. Multiplica por 5. A nossa peça era 3 vezes mais, que era uma coisa louca. Eu lembro que as pessoas... Vai estrear hoje, a gente... O quê? Era nesse naipe. O quê? Eu não sou seríssima, eu sou uma palhaça. Só que assim, o caos me irrita. Ela ficava... Eu sou virginiana, me irrita. Ela ficava assim, o caos, o que o caos provoca, você tá falando, esse amadorismo assim de bastidor, isso me irrita, porque isso começa a gerar uma animosidade entre as relações, cara, e vai me dando nos nervos real, assim, entendeu? Gente, era tão engraçado, porque... Não, ela fazia umas coisas sérias, vai cantar, de repente tá pra cantar Carmen. E antes era um caos. Era um caos. Não, isso me tira do sério, cara, real, assim. Era uma coisa tão engraçada, porque ela sempre buscava... E eu sou muito transparente, eu não consigo disfarçar. Eu faço uma cara de cu, eu falo assim... Porque a gente tava num ponto de absurdo tão grande que a gente ria. Aí ria, a gente não vou, mas fica... Cristiano, assim, ó. É que você fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu preferia estar em casa lavando exatamente. Cantando no chuveiro. Era exatamente isso. E a gente fazia... Que é uma coisa, que era um musical, que não era musical. E hoje você está fazendo um musical. Tô fazendo um musical. Né? Assim, essa coisa, a gente tem... Né? Era uma coisa bem, aquele musical. Gente, não tô falando mal não, porque eu adoro essa história da minha vida. Adoro o Bataclan, mas é porque isso é um capítulo à parte. Não, mesmo. em termos de produção, né? A galera ali, material de talento tinha, mas é porque é falta de grana, né? Fica capenga. Não, e era uma coisa. E a gente era meio que cobrado pra fazer como se a gente tivesse em Hollywood. Eu falei, amor, me paga. Tá maluco? Amor, me paga. Não, porque nós temos que rever a questão de horário. Maravilhosa. E assim, e hoje tem essa questão de um profissionalismo que hoje acho difícil existir. Não existe nessas produções que a gente fazia. Como é que é estar no musical, nessa produção? Você com esse seu lado virginiano, que musical é o paraíso do virginiano. É o paraíso virginiano, sabia? Tem uma coisa no musical que eu amo, enquanto virginiana, que assim, é inquestionável. Tipo assim, tem uma régua no chão, né? Por exemplo. Tem uma régua no chão que você sabe que na coreografia você é o número 1,5, o outro é o número 3 e obviamente somos humanos, erramos às vezes, mas aquilo te traz uma segurança muito grande porque é um musical grande. Eu tô fazendo o musical Bob Esponja, que tá em cartaz na Cidade das Artes, tá, gente? Já fez o serviço. É maravilhosa, um espetáculo Faz maravilhoso, sim. Muito legal, Galera toda empregada trabalhando, benza a Deus, Deus conserva. Axé. E Quantos no elenco?
Ai, tem 24, eu acho. Delícia, gente. Muita gente trabalhando em equipe técnica, enfim. Grande, Um musical tudo. da Broadway que ganhou vários Tony Awards, tá? Tony Awards. Tem música da Cyndi Lauper. É lindo. Oh, é espetáculo. sensacional. É bem Eu legal. estive lá agora, eu passando, né? Bob Esponja pra tudo que é lugar, é verdade. Eu não vi. Bob Esponja pra tudo que é lugar em Nova York. Graças a Deus, patrocinado, todo mundo trabalhando. E o elenco é muito legal. O espetáculo é uma delícia de fazer. Enfim, o musical tem essa coisa que te dá uma. Você tem que ter uma impecabilidade. Como é que é a palavra? A gente? impecabilidade tá ótima. impecabilidade. Uma precisão. Não, uma precisão técnica, porque, né, são duas, por exemplo, são duas. Quem dirigiu? Também, Gustavo Bachelon dirigiu. mas aí tem o mesmo modelo que vem lá de Nova York. Como que Não, é feito hoje? então- Porque antigamente vinham os diretores de lá que tinham credenciar, Sim, sim. que tem isso ainda. Não, na verdade, o que acontece é que tem dois formatos. Quando você compra os direitos, adquire os direitos, você tem a possibilidade de comprar uma franquia. Tá. Você tem que repetir cada número, cada frase, Aham. cada palavra, é como se fosse uma franquia mesmo. E aí vem os diretores de fora e reproduzem Igual exatamente Rei como Leão, tudo é. isso, Exato. E tem valor isso, porque é uma coisa que é entretenimento puro. E eles sabem fazer. É. Sim. Né? Funciona. Mas esse, por exemplo, o Bob Esponja não é uma franquia. Eu, por exemplo, a personagem que eu faço, que é a prefeita, o Gustavo Bachelon me deu a liberdade. Eu mudei o texto inteiramente. E o autor veio assistir. E aí tem um momento que ela é prefeita da Fenda do Biquíni, né? Aham. E aí eu faço uma menção a Dilma, eu dou uma leve imitadinha. Aham. E aí, quando veio o autor da Broadway, assistiu, ele falou assim, não tô entendendo porque as pessoas estão rindo tanto da prefeita, porque na Broadway eles não riem. Eu boto um monte de caco, eu faço um monte de coisa, e lá não é tão cômica a personagem, ele não entendeu que aqui riem muito. Enfim, a gente teve essa liberdade aqui. Que ótimo. Gustavo Bachelon, o diretor, deu essa liberdade pra gente, entendeu? Então, isso é maravilhoso, a gente abrasileirou. Então tem um momento na coreografia, por exemplo, que tem um funk, tem um samba. Legal. Né? Estilo, Então isso é maravilhoso, Poxa, cara, isso é maravilhoso. Que aproxima, né? Super aproxima. Falando em aproximar, casada, solteira, viúva, Eu tenho um namorido. namorado. E como é que é uma mulher, atriz, engraçada, com os homens? É difícil, porque a gente já entrevistou... Cristiano e os homens. Cristiano e os homens. Porque a gente já conversou aqui com mulheres também engraçadas, também humoristas. Sim. E elas disseram, ai, ninguém me leva a sério. Ai, depois do Balacobaco eles querem que eu faça uma piada. Como que é isso pra você? Como é que foi isso, né? Pensou, gente. Não é? Faz uma piadinha. Cara, então eu vou falar. Imita a Dilma. Então, por exemplo, o Bruno, meu namorado atual, né? vou É a imitar primeira Dilma. vez que eu saí com ele falou assim, cara, ele falou, cara, essa mulher é muito engraçada. Ele falou isso, ele pensou isso, ele falou isso pra mim depois, eu falando coisas absurdas, Eu porque a pensei gente isso, se conheceu num momento complicado, os dois, mas eu falava daquilo de uma forma com humor, e ele falou, gente, cara, ele veio me contar depois, ele falou, gente, eu tentando fazer uma expressão séria, que você tava falando uma coisa séria, mas de uma forma tão engraçada, que eu fiquei constrangido de rir, tipo. E aí tem isso, né, assim, de não ser muito levado a sério. Ai, que E ótimo. um lado meio moleque, assim, eu sempre fui muito amiga de homem, até no colégio, então eu acho que a humorista, a mulher cômica tem esse lado meio moleque, assim, né, Aham. meio sei lá, meio de não ter medo de rir do ridículo. De não ter que ficar sempre a princesinha, assim, né? Eu nunca fui, por exemplo, peça infantil que eu fiz, eu sempre fui a vilã. É sempre a palhaça, a engraçada, né? Vai dar uma sacudida, vai dar um... É. E Mas acho que não atrapalha, não. Eu acho que gera uma espontaneidade, assim, Sim. né? Eu nunca tentei ser... Feliz Pompeu diz, os homens gostam da minha piada, desculpa. Desculpa as feias. Gosto da minha piada, é ótimo. Pio. Entendeu? Não, eu acho que... Eu acho que eu tentar ser princesinha, tentar ser a sedutora princesinha, vai ser um fracasso. Jura? Porque às vezes não rola, não vai. Eu tô aqui fina, vou abrir a boca e falar, ih, cara, não sei o que, já acabou. Já acabou. Acabou, desmoralizou. Acabou Socila. Eu tento ser, mas não dá. Não Palavruda, rola. é palavruda? Eu sou uma lavadeira. Jura? Eu falo palavrão, segura a onda até. Eu tô segurando aqui. Pode ter. Adoro Eu palavrão. sou Acho palavrão tão desbocada libertador, beça. gente. Eu sou desbocada beça. Isso aí eu ouvi outro dia do meu namorado. Ele falou assim: cara, tá feio. Para de falar palavrão, cara. Desculpa. Mas nesse Olha dia- aqui, ó. Olha aqui, não vem mandar em mim, não, Meu hein? cu. Não, Não, mas
Mas nesse dia eu tava, cara, sabe quando você tá atacada? Eu tava, porra, puta que pariu, cara! Eu tava, já sei. menina, eu tava virada no girar, eu tava puxado esse dia. Realmente eu tenho que dar razão pra ele. Nesse dia eu tava atacada. Eu levo susto, quando eu levo susto, eu falo todos os palavrões possíveis e invento. Aí invento buceiranga, baracupéia, purocoloca, caracoleca. Eu amo. Que eu não aguento. Eu amo o seu dicionário. Você tem que lançar o seu dicionário, cara. A Bea tem um dicionário. Os verbetes. Não é? Ele os tem verbetes. Não é? Vamos lá. Vai. Você é uma mulher. Eu vi que ele pegou o astral do filme, né, amor? Eu já entendi o desenho. Uma artista, as pessoas dizem que artistas são canais, vários canais. Tem uns canais que são canais de esgoto também, mas enfim, né? Mas como é que é a Cristiana? Como nasce a Cristiana bruxa, vidente, taróloga? E como que é? Olha, eu gosto que ela tá descalça, ela tá telúrica, ela tá pegando a energia da terra. Não, o Rafael que tá, Sou tô eu, louco. tô descalço. Tô chegando tudo errado no espelho. Pegando a energia da terra. Eu tô delirando, gente, tô delirando. Bicho. Ela tá calçada porque ela tá pra se proteger. E eu fico aqui aberto, é isso? Você, como é que é isso? Essa atriz bruxa... entendeu, Menino, né, porra? isso é uma história. Isso assim, Gosto. desde criança, assim, a minha mãe sempre gostou desses assuntos, né? Então, assim, eu assim, com 9 anos de idade, a minha mãe ia para umas palestras sobre reencarnação, desenvolver terceira visão, tinha um indiano lá que falava disso numa época em que ninguém falava muito, e aí não tinha com quem deixar eu e minha irmã, ela levava. Então, assim, aos 9 anos de idade eu fiz regressão. Meu Deus, mas com 9 anos você regride pra quê, gente? Espermatozoide. Vou ver o que fui da outra vida pra melhorar nessa. E o que aconteceu, assim, esses cursos, era muito legal, então, mas eu acho que despertou muito precocemente a minha visão mesmo. Então, assim, não era uma coisa consciente, mas, assim, eu até faço um stand-up que eu falo assim, gente, sexto sentido, a minha vida, entendeu? Do almoço de família era brincadeira do copo, né? E era bom que não precisava oferecer nada, gastar nada, era só botar um copinho d'água e o Salmo 29, que tava tudo... Entendeu? Era com o copo d'água e o Salmo 29? Não, eu tô brincando, eu tô falando, a minha família sempre foi ligada nesses assuntos. Então, esse misticismo da família... Ai, briga com não, gente. Não, eu sou contra. Não façam brincadeira do copo, gente. Não façam, gente, meu dedo. Eu não tô controlando meu dedo, não. Não façam, porque você abre um portalzinho dentro de casa, você abre um portal e depois você fica com aquilo aberto e fica um corredor dentro da tua casa pra coisa que não é sempre... É espírito zombeteiro também que vem. Hoje em dia eu tenho essa consciência, né? Depois de muitos anos de experiências. 45 corredores na tua casa. Corredores, exatamente. E aí eu ia não é só com brincadeira do copo, é com essas coisas. Você vai despertando e você mesmo vira um canal aberto, né? Então eu tive períodos na minha vida, assim, de dormir, acordar e tinha uma galera ali, enfim. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. E como é que era quando você contava pras pessoas isso? Porque as pessoas acham que a gente é maluco. Amor, você precisa de uma terapia. Um psiquiatra, na verdade. Mas assim, nunca foi um questionamento se eu tô maluca, porque assim... Eu tinha medo. Eu tinha pavor. Gente, eu acordar e ver... eu nunca me acostumei. Eu não entendo essas pessoas. Eu acordo, converso, ofereço um copo... Não, sempre foi uma coisa assim. Sai, entendeu? Tipo, sempre. E aí, assim, o que acontece? Com o tempo... eu fui aprendendo a lidar com isso e entendendo agora na pandemia, né? Depois da pandemia, que a gente vai vir a esse assunto, que é o seguinte, eu realmente cheguei num processo interno meio assim complicado, meio fundo do poço. Acho que todo mundo passou por algum questionamento na pandemia. Porque tem uma coisa maior que aconteceu aí, né? Um karma coletivo. Um karma coletivo, né? Pesado. Necessário, talvez. E aí, assim... E aí eu olhei para esse lugar, né? Da mediunidade, o lugar da espiritualidade, e fui buscar essa ajuda e acabei... que eu tô fazendo um desenvolvimento disso, de uma forma mais consciente. Isso tá me trazendo um equilíbrio enorme. Você tá na Umbanda? Eu tô na Umbanda, eu tô num centro de Umbanda, que eu sou apaixonada, é uma coisa que me emociona. Eu acho que a religiosidade e a espiritualidade, ela está onde teu coração vibra, onde você entra e se emociona. Porque o choro é uma manifestação imediata da sua identidade espiritual. Pra mim, assim... Então, eu achei um lugar, não é só a Umbanda, é um lugar específico que... Sim, aquele lugar parece que eu reencontrei uma família.
mesmo. Quando eu tô lá, eu Legal. sinto falta de estar lá. Eu tô cansada, mas eu sinto falta de estar lá, sabe? Então, eu me senti muito abraçada pela espiritualidade e muito confortável. E assim, tem muita ética ali, tem caridade. Então, isso é- onde tem caridade tem muita luz. Sim. Então, aquela história assim, que a casa de Deus tem muitas moradas? Tem, mas você tem que encontrar a sua, A né? sua, Onde teu coração. E aí eu tô nesse processo. E aí comecei a jogar tarô mais intensamente na pandemia também, que é um lugar onde eu resolvi encarar essa coisa, né, da mediunidade, porque as pessoas De sempre me caminho, procuram. de caminho. De caminho mesmo, né? De me colocar a serviço ali da espiritualidade para guiar também, né? E para isso eu preciso ter uma manutenção da minha energia, porque se eu tô desequilibrada, eu não consigo orientar, né? Então essa manutenção só é feita num ambiente de um terreiro ou de um templo, onde você tá fazendo a manutenção constante. Sim. É o vigiar e orar, né? A gente que é canal, se você bobeou, você vira canal pra coisa negativa, né? Você também lê? Eu estudo tarô há 34 anos, eu parei. Eu parei porque aconteceram umas coisas horrorosas que eu fiquei traumatizado. Então eu parei. Então eu faço de vez em quando uma leitura coletiva assim, rapidinha. Rapidinho porque é uma higiene, porque você vai acumulando, é como se você vai acumulando umas sujeirinhas astrais. Quando você joga tarô para as pessoas assim, você dá uma limpeza, vai dando uma limpeza, vai dando uma organizada. E você falou uma coisa muito impressionante da pandemia. Na pandemia nasceram muitos bruxos, né? Muitos. Muitas pessoas se descobriram videntes, sensíveis. Você pensou, você fez uma reflexão sobre isso? Porque eu sentia muito uma energia torta o tempo, não só pela tristeza, mas era uma urgência mesmo, era como se a gente tivesse mais sensível, precisasse, além do conforto físico, fosse necessário você voltar a se conectar com uma coisa mágica, né? Exatamente, porque quando você chega num momento limite, né, de vidas estão sendo ceifadas, né, as pessoas morrendo, as pessoas perdendo um trabalho, passando por privações muito grandes né, foi um processo de transformação mundial. Vem questionamentos profundos de qual é o meu propósito aqui, porque vem uma urgência com isso, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu não posso mais perder tempo com picuinha. Assim, por exemplo. Então eu acho que as relações, elas ficaram, pelo menos eu sinto isso, muito mais seletivas e o questionamento do propósito de vida. E aí você, dentro de casa, confinado, você acaba tendo que olhar pra dentro, né? Sim. Muita gente começou a jogar tarô, né? Eu também jogo há mais de 20 anos, né? Com amigos e amigas, enfim, de trocar tarô. Mas assim, eu resolvi encarar isso como realmente uma profissão, uma coisa paralela, que eu nunca vou deixar de ser artista também. Eu faço as duas coisas paralelamente, mas mas de uma forma consciente, né? Eu acho que tem muito... O meu pai de santo, pai Alexandre, ele falou que aconteceu uma coisa, que ele tinha... Os búzios, eles tinham um alcance de previsão antes da pandemia, que era uma coisa muito mais ampla, que ele conseguia fazer uma manutenção da tua energia com muito mais médio prazo, longo prazo. Mas que na pandemia ele jogava no dia, e no dia seguinte já tinha uma outra configuração, uma outra mensagem dos orixás, porque estava tudo muito... A gente tinha uma sensação de lentidão em um lado, mas tinha um aceleramento, que era uma transmutação mesmo de karma. A gente está vivendo também um momento astrológico, né? Falando agora de astrologia, porque eu também sou astróloga. Também astróloga. A gente não está na era de aquário, mas a gente está numa transição da era de peixes para a era de aquário. E a gente vai entrar oficialmente, né? Os astrólogos dizem... porque isso é uma polêmica também na astrologia, mas entre 150 e 200 anos, mais ou menos, a gente oficialmente vai entrar na era de aquário. Mas a gente já está caminhando. Então, você já vê uma mudança nessa geração que está aqui agora? Disso que você falou. Fala-se muito em lei da atração, em manifestação. Então, a era de peixes, que tem o símbolo cristão, né, da Via Crucis, de você sofrer nessa terra para merecer o reino dos céus, que foi onde o cristianismo se fincou, se solidificou, cresceu. E não só, mesmo para quem não era cristão, não é, enfim, essa ideia reverberou da culpa, de você ter que sofrer para merecer. Eu acho que se a gente observar, eu estava até discutindo isso com a galera da peça, né, que é uma geração, tem uma galera mais nova, ela fala assim, é impressionante como esse pessoal mais novo não tem tanto bloqueio em relação a criar a própria realidade. Isso tem a ver com a era de aquário, de você projetar a realidade que você quer,
ela ser mais imediata. Porque Urano, que é o planeta regente do signo de Aquário, ele é rápido, né? Ele muda rápido, ele manifesta, tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a agilidade essa transmissão, os neurotransmissores, enfim, de você projetar mentalmente o que você quer e materializar, né? Urano entrou em Touro, é a materialização também da parte mental, é a mudança da forma de que você encara o dinheiro, Bitcoin, isso são discussões, isso tudo está acontecendo nessa geração. Sim. Então a gente está num momento em que tudo que a gente projeta, as pessoas às vezes duvidam um pouco, mas isso não é mentira, isso é uma vibração planetária que está acontecendo da gente passar a acreditar que o que você quer, você vai ter. Que ótimo. Você viu uma série chamada Deuses Americanos? Não. Que tem tá passando na Amazon, que é do... Ai, meu Deus, também é do criador do Sandman, que é justamente uma competição dos deuses... Uma competição não, é uma série que fala sobre os deuses antigos, entrando, assim, por exemplo, você vê Kali é uma atendente de pizzaria, que sabe? Thor é um açougueiro. Como chama? Deuses americanos. Então, é um cara que vai, tipo, organizando os deuses. E o deus atual, o deus moderno, é a tecnologia. Exato. É a tecnologia. Então, eles ficam meio que num gap, sabe? Assim, a Jesus Cristo meio que, então, gente, eu não vou me meter nisso. Aí a deusa, tem uma deusa que engole os homens, que ela viveu... tempos, assim, sendo a dona da sedução, vivendo de sedução, e ela viveu hoje numa era que as pessoas, gente, eu sou tão sedutora quanto o Deus tal, né, a ressignificação dos símbolos. Então ela fica perdida nesse mundo onde todas as pessoas têm poder, que é isso. Que a tecnologia, o Deus, a gente viveu a pandemia submetidos à internet. Sim. É um caminho sem volta, né? Se você não tá no digital, você não tá em lugar nenhum, né? A gente meio que... Eu até brinquei quando eu cheguei, né, Gabé? Eu falei, quanto tempo? A gente não é holograma, a gente tá aqui. E a gente se fala sempre. A gente só se vê virtualmente, a gente só se lê, a gente, né, só troca mensagens. Mas, assim, é isso, é uma era digital, onde se você não se posiciona digitalmente, você não tá no mundo. Então, eu acho interessante também esse filme da Marvel, né, do Homem-Aranha, que o último... eles criaram vários Homens-Aranhas em realidades paralelas. Então, esse debate também a gente existe nessa realidade, mas em várias outras realidades paralelas, porque a gente não é uma coisa só. Isso é uma coisa de enlouquecer, né? Se você parar pra pensar. Mas a gente é plano mental, plano espiritual. Fantasmas, inclusive, que a gente vê, pode ser a gente abrindo uma janelinha. Então, tem esses debates aí, né? Os outros, né, daquele filme da Nicole Kidman, falavam um pouco dessas dimensões que acontecem no mesmo lugar, no mesmo momento, mas são dimensões diferentes, no qual se você abrir, e vamos abrir o tarô? Ou não vamos abrir? Olha, meu Deus, olha que salto! Para que a gente... então, os outros... É um pouco isso. Assim, eu tenho um pouco de medo. Por quê? Tarô? Não sei. Você nunca jogou tarô? Enfim, jogaram já... Mas qual foi o medo? Eu ia... Não sei. Enfim, eu ia num rapaz... que não está mais aqui nesse plano, chamado Orfeu. Já falei sobre isso? Orfeu não tô lembrando, não. Que ele era em Copacabana, e ele abria um tarô, mas ele não lia um tarô. Ele abria, mas ele ia lendo a pessoa. O tarô era acontece. O ator era... O tarô era uma... Ator não. O tarô... Que né? O ator e tarô estão... A palavra também. É uma troca, né? Que era apenas um auxílio que tinha ali. E fiz algumas vezes com ele. Ele falou a primeira vez: você vai fazer um filme e vai usar o corpo. Olha. Isso 3 meses antes. Sim. E ele falou assim: você vai encontrar. Eu nem tinha ficado com um homem ainda. Sim. Ele falou assim: você vai encontrar um homem na sua vida. Eu falei: olha. E você vai saber que é ele quando ele te olhar assim, ó. Juro por Deus que foi isso. Aí você namorou o Lampião. Meu Deus. Popeye. Enfim, Cris, vamos abrir o tarô. Como é que abre o tarô? Eu não sei. Como é que é? Então, eu não abro o tarô assim, né? Eu tenho o meu cantinho lá, minha concentração, mas podemos abrir o tarô. O que você acha? Qual é a possibilidade? O que você acha que a gente deve perguntar? Pode ser o que vocês querem perguntar. Vamos tirar uma carta sobre o agora. Agora mas o agora universal? Não, quero pra mim também. Vamos tirar uma coisa pessoal? Então pode, acho que é melhor, porque assim você vai gostar. Então tá, pode tirar. Vai pro Rafa primeiro. Eu quero. Meu tarô, ele é fofoqueiro, ele gosta de... eu adoro o tarô fofoqueiro. Adoro fofoca. Sempre sai assim, a pessoa pergunta uma coisa, mas saem outras coisas assim em volta. Eu falo, gente, tá falando aqui de uma outra coisa, enfim.
Eu tinha um Vamos tarô lá. pra fofoca, que era o Morgan Greer, sabe qual é? Sei, eu tinha- não uso ele não. Ah, era só pra fofoca, ele era bom, ele falava coisas maravilhosas. Vamos lá, Gabé, pergunta uma questão Você específica. primeiro eu? Não dá pra É, gente se primeiro aprofundar, você, mas a vai. gente abre em relação a algumas questões específicas que você queira perguntar. E você vai fazer assim. Mas pergunta falando Você vai ou tirar... pergunta... Não, pergunta falando. Gente, Falando, tá tá. no podcast, né? Como é que vai... As pessoas vão saber. Pensando, Ele capta vou assim. vibrar. Vamos pegar um neurotransmissor, vai passar em legendas. Porque assim, eu vou fazer o seguinte: sabe o que eu gosto? Eu quero perguntar se tem algum e-mail pra mim no astral. Que geralmente eu fico, acho que Alguma tem. mensagem. Isso, alguma mensagenzinha, porque às vezes fica a caixa lá e você não tá Tá, pegando. pode Tá. ser. Tá? Você faz assim, concentra nisso, tira 3 aqui dos arcanos maiores e 7 aqui. Olha! Vamos lá. Já tô. Aí eu boto aqui. Bota aqui. 2. Eu gostei disso, gente. Separadinho? Isso. Mas isso que você falou é interessante, que esse rapaz que jogava, e ele. O tarô é um portal, né? Então, muitas vezes, não é sobre a carta que sai. Eu, por exemplo, quando eu tô jogando, muitas vezes, às vezes eu paro até de olhar pra carta, porque vem imagens na carta. Porque ele abre uma possibilidade de leitura daquela pessoa, né? Sim. Gabé também joga, você sabe que às vezes acontece, né? Vem cenas. E Eu aí você fui- fala sobre as cenas que estão vindo porque esse portal, que é esse oráculo, proporcionou você a Tinha aquele bolinho de tarta aqui, tá separado. O que é isso, gente? arcanos maiores e menores. Ah, tá, tirei essa veta. Eu ia numa vidente chamada Dona de Meia. Aham. Que ela pegava, ela não enxergava nada. Olha! Olha que combinação. Olha! O mundo, né? Deixa eu Olha! Não sei Vou se eu- transar! Você sabe que pode ser? Olha aqui. Pode Não, ser, meu, tá 3 anos sem. essa é o mundo, né? Tá, não sei se eu viro as cartas aqui pra eles. Vou mostrar aqui, ó. O mundo, o diabo e a força. Essa combinação é muito positiva, é muito boa. Fala de realização pessoal e de você, engraçado, você chegando num momento da sua vida em que você finalmente você tá tomando as rédeas do seu poder pessoal. Ai, que lindo isso. Tomando as rédeas do seu poder pessoal, do Nossa, seu Rafa. magnetismo pessoal, da sua missão, agora. Talvez você não tenha feito isso antes, com tanta convicção, mas você está começando a fazer. É uma vontade muito concreta. Sim. Assim, isso fala não só de realização concreta, mas interna. Tipo assim, agora eu tô no meu propósito, agora eu tô realmente botando o meu poder pessoal a serviço das pessoas, do que eu vim fazer. Porque a carta da força fala disso também. É uma força, é a força de você pegar o seu lado selvagem, o seu lado indomado e dominar, né? Porque a mulher dominando a fera, então é o seu lado sensível, o seu lado de artista, o seu lado, né, de comunicador, isso tudo que você tem se realizando através do seu poder pessoal. As de copas fala muito de realização afetiva também. Você Vai casar. Talvez você... Mas pode ser sim, tá? Não, Isso gente, só se Vai for com casar, meu amigo amor. invisível, não, isso Fabinho. fala isso aqui fala de felicidade no campo afetivo também. Um momento bem positivo. Sim, de talvez notícias boas no campo afetivo. Gente, E de você, assim, tá aprendendo a expressar melhor o que você sente. Você tá conseguindo traduzir melhor o que você sente. deve ser no metaverso, porque realmente Você eu tô... tem dificuldade de expressar o que você sente, mas aqui tá se parecendo uma fluidez maior de aprender a traduzir seus sentimentos. Talvez, não sei se antes você se expressa muito bem, mas quando vem pra falar de coisas muito pessoais... eu tenho isso. Eu tenho esse mimetismo, né? Mimetismo emocional. Quando Parece fica que eu sou em muito... pessoal, mas aí vai pro pessoal. Então, isso aqui traz uma situação em que você vai se sentir mais à vontade a falar, ou até tá te aconselhando a fazer isso, não ter medo de falar, não ter medo de ser infantil, de ser espontâneo, de falar das suas emoções. E pode falar, sim, de uma realização afetiva a caminho. Ai, gente, Nesse campo. Vou até me depilar. Junto com a questão profissional. Esse jogo tá positivo, tá Eu bonito. achei Tem cartas maravilhoso. bonitas, tem trabalho aqui, à vista. Mas assim, eu acho que o conselho principal não tenha medo de ser
espontâneo, não tenha medo de ser ridículo, criança, porque isso é aí que você também tá no teu propósito maior. Ai, que maravilha isso. Eu adoro essa configuração aqui. Essa é ótima. Sim, você olha e você entende também, sim. Dizem que essa é uma das melhores cartas. É a melhor, né? Porque é a carta de plenitude, de realização, a carta do mundo. É onde você finalmente chega num ponto onde você se sente realizado em todos os aspectos, né? Então você tá a caminho disso, assim, Ai, tá? que maravilha. Eu achei ótimo esse jogo. Eu amei, muito obrigado. Vitor Gigi, Guedes, Fez estamos aqui. sentido? Fez algum sentido? Totalmente sentido. Porque eu tô muito nesse momento, assim, procurando... Sabe, tipo... A sua realmente... realização. E focado nisso, sabe? Porque Sim. não é só por realização, porque eu quero ser realizado. É porque eu preciso estar realizado, que eu preciso ter coisas funcionando na minha vida. Sim, sim. Né? Não é só uma coisa de, ai meu Deus, eu preciso ser feliz comigo mesmo. Não, eu preciso realmente ter O lado construção. prático, sim. Quer abrir? Claro. Vamos abrir? Ai, tô com medo. Rafa, vai lá. Faz uma questão, uma pergunta. Eu vou perguntar. Ah, formiga, vou matar a formiga. Deixa ela aqui. Me dá vontade de matar, fiquei ruim. Sobre o Pode Tudo, enfim, é um projeto ainda, enfim, sem grana. E se a gente tá no caminho certo, não então que esteja, estamos no caminho certo. Aí sai a mas Renata Banhara, carta Renata Banhara. se a gente pode Por que eu não entendi? Renata Banhara é uma coisa louca, aleatória. maligno. Do nada, né? Renata Banhara, a Núbia Oliver, Renata Banhara e Sim. Carlos Alberto Pode Nóbrega. Tudo. Não, assim, se é uma ponte mesmo de uma coisa que a gente está gostando de fazer, e não é fácil, qualquer projeto inicial e com as dificuldades. Sobre o sincero, tá, minha filha? podcast, Porque eu né? tô pobre. Tirou 7? 6, 7, 8, 6, 7. É claro que quando a gente tá num jogo, né, assim, você tá ali concentrado em um jogo longo, dá pra você se aprofundar nas Claro. questões, né? Eu vou abrir aqui uma coisa Claro. superficial. Olha. E o diabo hoje tá, ele tá, pelo amor de Ele Deus, tá, hein? menino. Julgamento, Ele- olha. Maravilhoso julgamento, Grande hein? lugar, hein? Maravilhosa. Eu gostei do coração. Não, o coração... Assim, isso aqui fala de realização e que tá no caminho. Tá no caminho porque é uma coisa que te dá tesão de fazer. Sim. Muito. Muito. É uma coisa que você é apaixonado por Muito, fazer, muito. é comunicar. É isso aqui. Isso. Né? Trocar, comunicar. Tem dificuldades enormes às vezes, e dores que vêm disso, assim, né? Não é sempre flores, não são tudo flores. Você realmente tem enfrentado algumas dificuldades para a questão da realização, porque isso aqui fala de trabalho árduo, trabalho duro, que às vezes parece que não compensa. Em alguns momentos, né? Mas aqui eu acho que esse jogo terminou muito bem, porque aqui traz realização material no final. Vai ter retorno. Persiste. Isso aqui Eu fiquei arrepiado, é eu fiquei momentâneo. Tem uma mulher aqui que eu não sei se na verdade é a coisa da realização. A Rainha de Espadas pode ser esse poder, né, dessa iniciativa, mas tem uma mulher, não sei se tem uma mulher que ajuda muito à frente disso. Fiquei arrepiado agora. E que às vezes é uma... Sim, tem uma mulher. Tem uma dificuldade aqui, talvez de alguma coisa nesse projeto, mas é para persistir, terminou com sol aqui, então não desanime com isso aqui, porque no final vai ter retorno. Acho que é isso. Pelo amor de Deus, gente, porque tá puxado. Sim. Então, esse tá puxado realmente saiu, mas no final vai valer a pena. Vai valer a pena. Adorei. Deixa eu tirar a carta pra você. Não, tô louco. Tira. Não, tô louco. Agora vai tirar. Agora eu quero. Vou tirar só de maior, vou tirar só de maior. Tá, eu quero. Não sei se eu vou estar bem, porque há muito tempo que eu não falo Não, tanto. Dá mas você vai licença. tirar. Me dá licença, porque eu estou mexendo no tarô da minha amiga. Dá Fica licença. à vontade. Imagina. Vamos lá, olha o momento. Deixa eu ver o se eu outro que é consigo. bruxo, eu vou abrir mão aqui, não. Deixa eu ver, eu não sei. É aquela coisa, eu não sei mais. Pode ser que eu pegue. Porque acontece muito isso quando eu tô em jogo coletivo. Às vezes eu pego o jogo da pessoa que tá lá no cantinho. Você cata, né? Pode ser. tem isso? Não, mas vai dar certo. Vamos lá. Então, eu quero perguntar dessa questão minha autoral, que eu abandonei meus projetos autorais, minha música, meu projeto de fazer um monólogo, queria falar disso também, e de lançar minhas coisas autorais. Me sinto paralisada por falta de grana no momento, por conta disso tudo que aconteceu, enfim. Respira. Quero saber. Respira e tira uma carta. Só daqui. Uma? Só daqui. Só uma? Só uma. Olha, gente. Só uma. Ele é sintético, peraí. Só uma, senão, porque eu não consigo ser sintético, justamente.
Sabia que seria essa. É ele, né? Sabia que seria essa. Sabia que seria o diabo. Sabia que seria essa, cara. Sabia que Terceira seria o vez diabo. que sai. Isso Sabia. fala, nossa. O diabo. Ou o que acontece? O que eu tenho pra dizer pra você? Deixa eu me concentrar. Eu acho que além da sua vontade, a sua vontade ela já é um estímulo maravilhoso para você fazer isso que você quer. Mas eu acho que você precisa também mergulhar na obra, na construção. Existe uma necessidade dessa obra. O que é, gente? Vou mostrar a carta. Eu acho que tem uma coisa que o mergulho ele tem que ser de fora para dentro, no sentido de que você tem que pegar e tocar e compor, mas tem uma coisa ainda. É como se você precisasse... Não é lapidar, não. Porque, na verdade, não precisa nem ser lapidado. Eu acho que você precisa entrar numa coisa mais funda. Que essa coisa mais funda, ela é como se fosse uma voz que tivesse numa camada que você ainda não acessou, que você precisa entrar nela. Sim, sim. Para ela mesmo gerar para você esse verdadeiro estímulo. Porque tá muito no mental essa tua vontade. Concordo. Você precisa entrar, você precisa achar dentro de você uma voz verdadeira para você... é isso que eu quero fazer. Porque faz sentido. Quando você entrar em contato com isso, você vai realmente, mesmo que você não chegue a lugares gigantescos no primeiro momento, você vai realmente se conectar com essa... Vai ser muito mais... Autêntico. Essa sua vontade, ela vai sair do mental e você vai realmente produzir. É como se tivesse alguma coisinha, mas essa coisa já tá aí. É como se tivesse uma coisa que você tem que voltar ali pra dentro, uma coisa muito, muito honesta, vital e... Sim. E não tão... Ela é muito importante porque ela é muito orgânica e não tão bela. Ela é pessoal, entendo. É uma viagem muito... Faz sentido total, sanguínea, sabe? Faz muito total. Que você Faz precisa... muito sentido total. Que você precisa fazer. Que eu, às vezes, tenho esse dilema, eu quero fazer uma coisa autoral, mas por onde que eu começo? Eu sou uma coach de retalhos, como é que eu vou costurar e juntar isso tudo que eu tenho para ter coerência? Às vezes não precisa ter coerência no início, né? Às vezes que, na verdade, é uma energia... Isso é um dilema eterno que eu tenho. Eu não sei se tem a ver com o que o André fala. Tira só mais umazinha aqui, por favor. Adorei. Só mais umazinha pra eu dar uma confirmada no negócio. Deixa eu... Mais uma só? Só mais um. Não é melhor mais duas? Não, só uma mesmo. Só pegou raciocínio, eu tenho TDAH. Exatamente isso. Exatamente, você precisa... Tá louca. Mas é uma loucura... É uma loucura artística, uma corajosa. Loucura com método, sabe? Você tem que tocar na loucura. Você tem que... Não é se submeter à loucura, você tem que buscar essa loucura. Você tem que buscar esse lugar... porque a carta do diabo, ela tem muito essa coisa de um controle externo. Sabe? É como se você tivesse que buscar um controle do descontrole. Sabe o que você tem que entender? Sentido. Criar um método pra minha loucura. E achar um lugar artístico muito único, muito pessoal. Isso, muito pessoal, muito assim, único. Eu posso ajudar, eu acho que eu ajudando assim, eu só sinto, vendo. isso que você está falando faz tanto sentido, porque às vezes eu acho que eu confundo até as pessoas que gostam do meu trabalho, porque assim, você é atriz, você faz stand-up, você é cantora, você desistiu de ser atriz, de ser taróloga, e não, é um pouco de tudo, e a gente é uma extensão de várias coisas, todo mundo é um pouco assim, mas eu tô num momento de muito conflito em relação a isso. Desse posicionamento. Posso completar uma coisa? Porque a gente, no episódio anterior, a gente falou com o Álamo, e ele teve um rompimento, a perda da mãe, e faz um espetáculo sobre a mãe. Eu acho que o que ele falou é que você precisa não perder a mãe, nada disso, mas você precisa deste um momento catártico. Que aí você vai perder adoro musical, porque é 5, 6, 7, 8, não. O teu artista... Não sei, acho que... Não sei. Engraçado que eu tive isso já, e eu tô nesse processo já tem uns 3 anos, que eu sou mais lenta. Eu tive isso um pouco antes da pandemia, eu sofri um golpe financeiro. Eu lembro disso! Me roubaram dinheiro de 10 anos de trabalho. Eu lembro disso. É um esquema de pirâmide, enfim, foi uma coisa muito... Não quero entrar muito nisso, mas me indicaram, tipo um XP, que você vai lá e investe, mas era um cara que tinha um esquema, enfim, perdi meu dinheiro, e foi uma coisa também que eu, de última hora, eu falei, eu não ia... Enfim. E aí eu perdi tudo. Aquilo me deu um sentido assim de que assim, não é só
valor financeiro, monetário, que é muita coisa, né? Você abre... nunca... 10 Nada anos. veio fácil pra mim. Então, assim, eu tinha objetivos, assim, e eu fiquei adiando muito tempo a coisa de investir no meu trabalho autoral. Porque, eu vou comprar uma coisa aqui, eu vou fazer isso aqui, E aí, o valor de quem você é não pode estar associado ao quanto você ganha. Isso veio pra mim, isso tá no meu mapa astral. Eu tenho Sol e Lua na casa 2, e a questão de valor e segurança é uma coisa de gatilho na minha vida. Minha família tem um histórico de perder dinheiro. Eu falei, eu não vou repetir isso, e eu repeti. Porque eu quero ter, eu quero fazer. E agora eu tô num dilema na minha vida. Quando eu consegui começar a me reconstruir, eu tinha assinado um contrato, eu ia fazer Malhação. Eu assinei um contrato, carteira assinada, 1 ano e meio, e um elenco maravilhoso, uma produção maravilhosa. Era um trabalho, assim, feliz. A gente já estava começando a trabalhar, de fazer preparação de atores. Veio a pandemia, no mês. Aí eu falei assim, e aí já vinha de vários golpes, assim, tipo, a separação, eu perdi uma grande amigona minha também, com 39 anos. Então, assim, veio uma sequência de perdas que eu falei assim, eu comecei a questionar o meu propósito na vida. E esse problema de falta de foco, que eu acho que é o meu grande inimigo, que você veio falando, ter muitos interesses, às vezes talentos, às vezes é um problema também. Sei exatamente. Porque as pessoas mais focadas, eu acho que são as pessoas mais bem-sucedidas, no sentido de sobrevivência mesmo. Eu acho e que aí eu acho que agora eu tenho que mesmo. chegar nesse momento de... Mas eu sou igualzinho, eu faço 38 mil coisas ao mesmo tempo. Mas você tem Lua em Ários, né? Mas você realiza. Mas eu acho. Tem uma dificuldade de realização. Jura? Eu realizo. Mas aqui, tem uma coisa muito importante. Aqui tem que ir no lugar do caos. Tem que você vai organizar um caos que você está guardando embaixo. É a partir desse lugar, não é da forma. É exatamente isso. Eu acho que eu sou um caos. Você e vai aí ter um caos, mas é um caos que eu tenho que olhar para ele e falar, não, vamos... É ele que vai te alimentar. Construir alguma coisa ele que vai te alimentar mesmo. Não é o bonito, não é o organizado, não é aquele que a tua voz vai ser a primeira... Vai ser aquele que te tocar na estranheza. E as janelas abriram. Arrasou. As janelas abriram, mas também abrem-se as janelas da internet. Abrem-se as janelas da internet. E aí as janelas da internet, elas não são muito, né, assim... Elas são lindas, bonitas, como previsão. Então, tem cada coisa que não é tão legal que a gente tem que ler e tem que comentar. Tem. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos à primeira notícia da internet. Vai lá, André. Na Nova Zelândia, a companhia aérea vai pesar passageiros antes de embarque para voos internacionais. Não entendi. Vai pagar mais caro, amor. Eu peso 70, eu vou pagar mais barato. Se você pesa mais que 70, vai pagar mais caro. Nova Zelândia, vai pra merda. Caguei pra você, meu amor. Vou pro máximo pra Niterói. Palhaçada. Nova Zelândia, assim, com distúrbio alimentar, hein? Querendo criar pessoas problemáticas. Gente, as pessoas vão ter distúrbios ali. Gente, isso não é legal. O ser humano virou um objeto, né? Quase uma mala sem alça, né? Exatamente. A gente virou bagagem. Virou bagagem. Não que as pessoas não sejam muitas malas. E que aquele cara que tem uma mala pesada, amor, vai pagar mais caro. Não, e vai ficar aquele climão, né, na fila, né? A pessoa olhando pra outra, fala assim... Aí lá, ó. Essa daí vai pagar bagagem extra. Vamos pra próxima. Coisa horrorosa. Matéria. Bulgária, influenciadora com maiores lábios do mundo, Andrea Inova, diz que pretende aumentar o queixo também. Os homens me acham louca. Os homens é um eufemismo, né? Na verdade, eu acho que a humanidade inteira deve estar achando que essa menina tem algum... desequilíbrio. Ela tá com 2 linguiças de churrasco ali, né? Eu tô assim, curiosa, como é que ela conseguiu falar isso? Com essa boca. Porque assim, ela não só tem que aumentar o queixo, ela tem que aumentar o rosto inteiro pra acompanhar essa boca, gente. Queria ela falando farofa. Queria ver. Gente... Sabe o que parece? Não vou falar o que parece, não. Parece um prolapso, falei. Parece assim. Um ataque de abelhas, uma reação alérgica, uma rinite descontrolada. Parece a égua, quando depois tem um filhote, tem um potrinho, fica assim. Enfim, gente, corta isso. Vamos pra próxima. Vai, André. No Rio, passageiros empurram um ônibus para pegar no tranco e seguir viagem. Gente, história da minha vida. História da minha vida. Já empurrei BRT, tem que ir embora. Tem que ir embora, amor. É isso. Tem que ir embora. Mas o Brasil é um grande ônibus que a gente empurra para pegar no tranco e seguir viagem. Muito agora na poesia. Desculpa, isso é Brasil, gente. Isso é o resumo do Brasil. Cris Pompeu diz, Brasil... É um grande ônibus que a gente empurra para pegar no tranco e seguir viagem. Temos um corte.
Próxima Já matéria. empurrei muito. Com ratos mortos na vitrine, loja centenária e atração bizarra de Paris. Aí precisava de um Gente, contexto. eu não suporto coisa com bicho. Eu sou apaixonada por bicho. Eu não me magoa. Aí eu precisava de um contexto, gente, pra entender se é o rato de verdade, se é o rato de brinquedo. amor Se eles estão de fazendo Deus. aquela coisa Independente se for rato de verba. Ai, Imagina, o rato não, pendurado, Não, mesmo que gente, seja a gente cênico. tem toda uma Ai. simbologia. Por exemplo, Paris viveu a peste. Que era transmitida pelas Mas se é pulgas rato de dos verdade, ratos. Se é de real, esses Ah, bichinhos? queria saber justamente. De repente estão fazendo referência da peste, que vendia-se, que as pessoas ganhavam dinheiro conforme entregavam um rato. Não sei, eu sou uma pessoa que tem pesquisa, né, gente? Ai, mas é agressivo. É horrível, é horrível. Eu achei agressivo também. Não É horrível. Então, pode tudo, gente, pra vender. O Hércules pra falou fazer alguma coisa, eu não entendi o que o Hércules falou. O Hércules fala, Fala. É muito rato. Paris tem muito rato. A peste da Europa foi sim. causada pela peste bubônica, né? A pulga do rato. É isso. E pode tudo, assim, pra vender, pra fazer humor, pra ganhar dinheiro? Pode? Não. Não pode? O que não pode? As pessoas acham que pode, né? Porque a gente vive nessa grande maluquice que o mundo é assim. As pessoas têm um canal no YouTube, as pessoas têm não, no YouTube não, mas as pessoas... Corta isso. As pessoas têm um OnlyFans e faz de tudo ali, né? Mas aí é uma opção da pessoa, né? Outro dia eu li uma Você não notícia... faria? Eu acho que hoje em dia... Hoje não faria, não. Hoje em dia não, mas se eu fosse, eu não sei. Não necessariamente pra nudez, mas pra, sei lá. O que você faz mais no OnlyFans? Jogar um tarô no OnlyFans pode? Ah, pode no OnlyFans? Pode, calcinha sutiã pode. Não, porque você na verdade pode- tem coisas sensuais, tem coisas que não são só sexuais. Ah, não? De tudo é só Não, eu perecona entendo como aberta, um conteúdo seu que a pessoa assina, tipo uma revista que assina. Ah, eu pensei que era só sacanagem. Eu acho que não. A tal da Kay, eu achei que era... Que? Kay? Não sei quem. Que saiu do Big Brother, saiu do Big Brother, que é OnlyFans, jogadora de... Hã? GK? Não, que joga vôlei, enfim. Kay Alves. Sei quem é. A Sei Kay quem é. Foi Alves. pro México. É, foi pro México. Ela, na verdade, eu achei que ela ficava peladona. Não, é só sensual, só a bunda. Ah, tá. É só o que... Mas eu não sabia que era só sensual. Eu achei que Não, tem tem algum conteúdo que, por exemplo, um curso, sei lá. Olha a minha ingenuidade, achando que a pessoa cobra pelo conteúdo dela. Não, Cris Pompeu, romântica de OnlyFans. Não, mas tem gente que cobra pelo conteúdo eu vi fechado. É, E aí você fechado, ganha na sim. mensalidade. Legal. Sim. Ó, tem gente que comeu fechado. Cobra pelo conteúdo. Se bem que tem uns Também conteúdos que já estão, meu amor. É. Tem uns conteúdos, acho maravilhoso. Cada um clica com o seu conteúdo da maneira que quiser. E pode tudo pra se manter na fama? Não. Assim, as pessoas acham que... Eu não acho que não pode, não. Eu acho que a conta chega uma hora. Porque você gera uma imagem e você é cobrado por aquilo, né? Então, como você se posiciona, é como as pessoas vão te ver e vão esperar aquilo de você, vão te cobrar. Então, eu não acho, não. E pode tudo para aliviar essa imagem quando essa imagem já não está tão limpa assim? Olha, fui Mas dê filosófico. exemplos, como assim? Não, gente, só quis fazer uma pergunta filosófica, nem eu entendi o que eu tô perguntando. Eu quis perguntar que eu senti, Nem pode sei, tudo pra ficar bonito? Não, eu acho bonita que, não, pra eu ficar acho bem que na eu fita. acho que poder pode tudo, mas tudo tem uma consequência. Uma Mas- medida do poder. Mas pra você, pode tudo pra ficar bonita? Bonito, você Vale. tira o vídeo de coisa estética? Coisa estética ou, enfim, pra ficar magra, pode tudo pra ficar, entendeu, mais bonita. Não, se eu pode com uma tudo grana pra... agora eu faria uma lipo HD, mas eu... Como é que ele paga HD? Cris eu vou Pompeu explicar. diz, dermatologistas, eu quero e posso divulgar no seu Não, Instagram. olha só, eu tenho uma lua em Libra, eu gosto de estética. Aham. Mas eu não acho que tem que virar uma neurose, Mas tu entendeu? nunca tomou remédio pra emagrecer? Não, nunca tomei remédio. Juro pra você que eu nunca tomei Nunca remédio. botou um botoxzinho? Não, eu sou meio natureba. Eu gosto do caminho natural das coisas. Mas, assim, intervenção estética, eu sou super a favor de uma harmonização na medida, né, a pessoa ficar... Eu acho que tudo que vira fora da medida, vira um fanatismo, a pessoa tá pirada. As pessoas tinham um cara de gente, tá todo mundo esfinge. igual. Cara de esfinge, no quadrado, uma esquisita, parece todo pó de mundo sorvete. com aquela Sabe aquela cara de novo da foto dos ursos? Como é que é? A cara dos ursos. A cara dos ursos. como é mas que a cara dos ursos é assim, faz. é que tem uma Uma estética foto agora, urso. Tem uma foto agora dos ursos. As gay ursa. As gay ursa. Como As que gay é? ursa, elas Faz. fazem assim. Não existe. Tira uma foto, ela faz assim. Não tem essa cara aqui. É sempre uma coisa assim. Eu tô assim, ó. Eu boto uma mãozinha aqui, ó. Ai, gente. Pra mim, É o quê? é gente? AVC. É um herê que desceu É ali? AVC, pessoa. Não sei. Com todo respeito. Eu não sei, AVC, com todo respeito às pessoas com AVC, assim, mas assim, Parece pra mim é um sintoma. É. Pra mim, eu já ligo pro SAMU. Uma pessoa fala do meu lado, começa a fazer assim.
Falar, amor, você tá com O teu gases? o teu corporação, o que tá acontecendo? Quer um... Estranho. Quem tá aí? Mas tá todo mundo meio assim, né? Tá todo mundo ficando com aquela beiça. Tem que ter a medida, gente. E a boca, e os dentes parece que botou o Mentex, botou cimento. E tem um povo que é bonito, que fica querendo ficar simétrico demais. O defeito, às vezes, é um charme. As pessoas não entenderam isso ainda. E sabe uma coisa que as É pessoas uma boquinha... não... Tipo, aí eu fico vendo umas... Tipo assim, umas atrizes, por exemplo, eu falando, eu não vou falar nomes, Não mas vou falar. assim... Se você, beijo, cara, é Mari. super bonita... Não, a pessoa é super bonita. E você fala assim, gente, mas ela não tem mais uma coisa que só ela tinha. Não, é. Que é uma identidade. Não tem. Os dentes, aquela diastema, então que a pessoa juntou o dente todinho. Entendeu? Mas sabe uma coisa que ninguém tá falando, que é muito importante? Que eles estão ficando brilhosos. Todo mundo tá muito brilhoso. Tá muito brilhoso. Já viram? Eles são brilhosos. Tá lustrado. Eles parecem os guardanapinhos de coxinha. Já viram? Todo mundo Sabe que eu tô? com a peroba, né? Será que eu tô? Juro que eu me olhei no espelho, será que eu tô? Sabe que é óleo de peroba? Tá todo mundo mais Eu não cara de sei, pau e tá eu não sei. passando óleo de peroba Eu não na sei se é cara. um anestésico, que fica todo mundo brilhoso. Meu Deus, um inferno aquilo. Tá pessoal. rolando isso, sim. Não tá? Tá. Os narizes parece que parece sei lá o que é aquilo. Tá Brilha tendo, tá demais. Tá. É. A gente tem que ter limite. Mas né? faça o que você quiser, meu amor. Se você quiser enfiar... Não vou nem dizer. Não, eu acho que todo mundo tem que fazer o que acha, desde que não invada o espaço alheio, né? Mas deixa eu rir, só vamos ter me bom deixa eu rir um senso. pouquinho, que às vezes eu acho engraçado. Aí você ri. Aí você tá rindo de um ser humano. Gente, não é nem mais ser humano, não. Já virou uma coisa, uma espécie à atração, parte. uma atração. Só ri, mas é um riso com afeto. Tá É tudo uma bem. atração. E como eu não fui ver a peça que vocês faziam juntos, eu amor de queria Deus! Pelo amor de Deus, era um pedir caos. pra terminar esse episódio do Pode Tudo, agradecer primeiro a presença. Ai, muito obrigada, eu amei demais. Gostou, Obrigada. gostou. Muito. Ai, que Delicinha de bom. papo, muito. Foi adorei. gostosinho. bom. Desculpa a minha falta de foco, às vezes, que vai pra um assunto, vai Que é isso? A TDAH. gente busca isso, é uma busca. A gente vai- A gente vai, me cataram de É volta isso. pra terra. Não tem nada. Obrigado por estar aqui com a gente Eu no amei. Pode Tudo, por ter aberto o jogo e aberto a sua vida com a gente, né? Obrigada a você. Maravilhosa, foi uma presença incrível, adorei estar Então, com como você. temos dois cantores aqui em cena, eu ia pedir pra terminar com uma música que Deixa seja eu te cantar, pra meu que a gente Deus. cante junto aqui e termine esse pode Pode Tudo. cantar. Meu Deus do céu, o que é? Gente, Puxa que ele vai, puxa que ele Ai, vai. tem uma música, você podia cantar uma música sua que eu amo, que é Você Sabe, você lembra ainda Você? sim! Ai, canta que pra você mim. falou que queria gravar. Queria gravar, um dia gravarei. Cadê? Por Um dia gravarei, canta. Cara, essa música eu fiz pra um ex-namorado. E, na verdade, era um poema que eu escrevi. Aqueles amores que a gente é novinho, assim, todo mundo muito imaturo. E a gente se gostava, mas brigava muito. Aí um dia eu sentei, até lá na casa dele, eu falei, gente, eu vou escrever um negócio. Eu escrevi um poema. E aí virou uma música. Depois que é eu musiquei. linda, que é maravilhosa. Canta um pedacinho. Vou cantar lembrar. um trechinho dela, é assim. Ela é um shot, né? Aham. Meio- Você me melhora e me piora, me adoece, me cura, me odeia e me adora, me molha e me deixa na secura. Você me bajula e me desfaz. Você me preenche de alegria, me dá e me drena energia. Você, mesmo assim, nunca é demais. Você me ouve quando eu silencio, sabe quando eu tô ardente, quando esfrio. Você que é tão presente, você me aproxima e me afasta e às vezes me entristece, muitas vezes me aquece. Você é quem me basta, você e eu. Eu e você e eu. Eu e você e eu. Sigam Eu e você. Pode Tudo, underline podcast, underline oficial, Cris Pompeu! Eu amei. Obrigado. Eu amo essa Sigam a música. gente, pessoal, no YouTube, no Instagram, @Pode Tudo, underline podcast, underline oficial. Eu, André Gabé, Rafael Raposo Ator, Cristiana Pompeu. Underline. Underline. Pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo, pode podcast, pode tudo 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 podcast, pode tudo.
Pode Tudo Podcast, o seu podcast oficial.